Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista da CSTV. Hoje temos o prazer de receber a doutora Cláudia Trancoso, advogada, gerente jurídica e membro do Comitê de Ética do Grupo Britânia Filco. Seja bem-vindo, doutora Cláudia. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Doutora Cláudia, nós tivemos a iniciativa e a honra de convidá-la, porque temos percebido e observado que há profissionais como você, que desenvolvem dois papéis, né? O papel e a responsabilidade do jurídico de uma grande companhia e ainda o segundo papel, que é participar do comitê de ética dessa companhia, né? Então, de alguma forma, você tem que desenvolver habilidades e competências para lidar com as duas situações. E você está, né, à frente desse programa de integridade, né, do Grupo Britânia Filco, e acredito que as suas experiências podem ser bastante válidas para o nosso público. Me conte um pouco, como que está sendo esse duplo papel, né, essa dupla função, né, ao mesmo tempo que você está tendo o raciocínio legal sobre as situações que vão surgindo na companhia, você também tem, do outro lado, um código de ética e conduta, a qual você tem que revisitar ou visitar sempre quando você assume esse papel do comitê de ética. Me fale um pouco dessa experiência, né, dessa atividade, dessas competências que você vem desenvolvendo. Bom, o jurídico faz parte, né, tem cadeira no comitê de ética da empresa desde que o comitê foi criado, né, em 2014. E a gente sempre atua dessa forma, assim, sempre olhando os relatos do ponto de vista jurídico, né, e utilizando o código de ética como um instrumento importante nas decisões. Porque muitas vezes a legislação, ela, principalmente em relação à conduta dos empregados, ela é um pouco genérica, mas como o código de ética ele é bem disseminado na empresa, todas as pessoas recebem, há treinamentos constantes, né? Então a gente utiliza bastante o código de ética para resolver problemas que às vezes a gente não consegue resolver pura e simplesmente com o que está na lei, que é um pouco genérico. Então, Bacana. A gente sempre faz esse duplo apoio, um apoio legal e um apoio do código de ética. Quando você entra, né, na reunião do comitê de ética, você muda uma chavezinha em você? Você procura, além de ter a visão jurídica daquilo que vocês estão avaliando, né, você também se coloca como integrante do grupo de colaboradores dessa companhia? Assim, isso é imprescindível. Na verdade, não é só lá, né? No Sim, dia a dia, a gente precisa sempre estar com várias chaves ligadas. Mas em relação ao comitê, sim, a gente tem que ter uma visão total, a gente tem que ter uma visão transversal de todos os problemas, porque algo que aconteceu num determinado setor, ele vai ter impacto em outros setores. Então, assim, é muito importante que o profissional, seja o profissional de direito, seja o profissional de outras áreas que está no comitê de ética, tenha essa visão transversal de todo o problema, ter uma visão geral de tudo. Muito bacana. A composição hoje do comitê de ética da sua organização é composta por quais profissionais da companhia? RH, auditoria, diretoria geral. Já tivemos outras diretorias, mas hoje essa é uma composição que está dando um pouco mais de celeridade às decisões. Sobre celeridade, acho que isso é um tema importante, né? Porque parar grandes executivos das empresas, né, para ficar horas e horas trabalhando tudo aquilo que vem pelo comitê de ética, né, todos os relatos que têm que ser apurados, avaliados,
Vocês criaram alguma dinâmica diferente para ganhar tempo com isso, para acelerar essa prática? Sim, ao longo do tempo, né, porque a gente aprende, a Britânia não tinha um comitê de ética, né, foi criado em 2014, então ao longo desses anos, né, são 5 anos aí, né, a gente aprendeu muito, e uma dos aprendizados foi realmente a dinâmica das reuniões. Hoje é muito mais rápido porque a investigação ela é prévia, os gestores das pessoas envolvidas são consultados previamente, já vem com o retorno, né, e a gente consegue daí analisar com mais profundidade cada caso, quando esse caso é bem importante, ele vai ao comitê de modo mais ágil. Então, a gente consegue dar um retorno mais ágil para a pessoa que foi ao canal de ouvidoria, né? A prática de vocês é de se reunir de quanto em quanto tempo, o comitê de ética? A previsão é sempre de reuniões a 40 dias, mais ou menos, a cada 40 dias. Vocês têm feito uma classificação anterior sobre grau de importância dos relatos? Sim, vocês trabalham dessa forma? Sim, porque no canal de ouvidoria, como ele é um canal aberto, ele recebe todos os tipos de demandas, né? Sim. Então, todos os tipos de relatos. Então, sempre é feito um filtro antes, assim, para que a gente possa se concentrar realmente no que é importante. Naquele relato? Isso, no relato que tem esse impacto, né, Sim. de desvio de conduta, né, na empresa. A doutora Cláudia me falou um detalhe bastante importante, que na mesa dela tem, né, a legislação trabalhista e o código de ética da companhia, e que são dois instrumentos hoje visitados e valorizados, né, para a tomada de decisão, até para estratégias jurídicas. Me fale um pouco mais sobre isso, Cláudia. Desde que a empresa criou, né, o seu código de ética, que foi junto com o comitê, né, em 2014, a gente tem utilizado muito dentro do departamento jurídico o código de ética como suporte nos pareceres, principalmente na área trabalhista. Então, para algum relato que chega daí, às vezes não é nem pela ouvidoria, às vezes são situações comuns que o RH traz para nós e pede um parecer jurídico, né? A gente se baseia não apenas na CLT, mas também no Código de Ética, porque o Código de Ética ele faz lei entre as partes, né? Ele é entregue no momento da admissão, há treinamentos, as pessoas assinam dizendo que receberam e que estão de acordo, né? Então ele tem assim, ele engaja as pessoas a cumprir o que está ali. Então, algum desvio no cumprimento daquelas obrigações, a gente utiliza daí como suporte nos nossos pareceres. Então, a gente sempre tem CLT e Código de Ética juntos ali como instrumento de trabalho. Olha só que boa prática. E você entende que o judiciário tem aceitado esse entendimento de que, além da legislação trabalhista, nós temos, né, um instrumento como esse hoje? Sim, acho que cada vez mais, porque essa questão do compliance, isso tudo de alguns anos para cá, né, e o noticiário tem nos mostrado a importância, né, isso tem mudado a cultura, sabe, do judiciário, tem mudado a cultura das pessoas. As pessoas hoje são extremamente mais cuidadosas de um modo geral, eu vejo isso, de um modo geral, assim, no que falam e no que fazem, porque se antigamente não tinha nenhuma consequência, ou se achava que não tinha nenhuma consequência, hoje tem várias consequências, né? A gente vê aí, né, que tem várias consequências. Então, grandes empresas que, né, acabam descobrindo coisas no noticiário sobre si mesmas, né? Então, é bem importante e isso está mudando. Eu sinto que está mudando. É um processo, né, lento, né? Mudar uma cultura não é assim da noite para o dia, mas eu acho que os ganhos estão sendo muito grandes aí ao longo dos anos. Você acredita que o programa de compliance, de integridade, ele acabou passando uma régua, elevando a régua do comportamento das pessoas? Com certeza, acho sim, até porque faz 20 anos que eu trabalho em departamento jurídico de empresas e quando eu comecei, ninguém não se ouvia falar disso. Sim. Não se ouvia falar disso, né, de compliance, não existia essa palavra no nosso dia a dia, né? Ali começava assim com auditoria interna e daí uma investigação ou outra, o jurídico sempre envolvido, porque sempre tinha questões legais, mas assim, não tinha esses programas, né, estruturados. E hoje, cada vez mais, a gente vê
colegas que atuam não apenas como heads do jurídico, mas também como compliance officer, né? Sim, porque o jurídico sim. muitas vezes, o gestor jurídico acumula essas duas funções, às vezes o compliance officer é diferente, né, da figura do gestor jurídico, mas enfim, a gente verifica que cada vez mais isso está crescendo. Você entende que, por exemplo, para um advogado começando a carreira, né, ou para alguém que já está trabalhando num jurídico de uma companhia, a área de compliance ou a carreira de compliance officer pode ser uma alternativa legal? Ah, sim. Hoje, o advogado hoje, principalmente quem está começando, precisa se reinventar, Sim. né? Porque a advocacia hoje não é advocacia, por exemplo, quando eu me formei, né? E o número de advogados que tem no mercado obriga que as pessoas vão para outras áreas e se diferenciem. E eu acredito que o compliance, o estudo do compliance é um diferencial muito grande, algo que o profissional de direito tem a oferecer para as empresas, para os seus clientes, né? Então é uma carreira bem, bem importante hoje, diferente e que eu acho que cada vez mais vai se destacar. A gente tem percebido a grande participação das mulheres, né, nesse movimento, né, do compliance. Eu acho que a visão feminina ela se encaixa muito bem, né, nesse programa, até na liderança desse programa. Nós temos acompanhado você e a gente observa que você está muito atuante, né, nesse movimento chamado Jurídico de Saias, que você me disse hoje completa 10 anos aqui no Brasil, né? Me fale um pouco mais dessa iniciativa, o que vocês estão fazendo, quais são as ideias. Bom, o Jurídico de Saias nasceu há 10 anos, né, com um grupo de advogadas corporativas. Essa é uma regra do grupo, né? Você precisa ser mulher, advogada e atuante em departamentos jurídicos de empresa. Não pode ser advogado de escritório de advocacia, né? Tem que estar dentro de departamentos jurídicos. Então, nasceu em São Paulo com um grupo de advogadas de departamentos jurídicos para fazer um networking, para trocar ideias e para se ajudar, né, em dores comuns a quem trabalha em departamentos jurídicos. E daí ele foi se expandindo, né? Em 2010, uma amiga minha me convidou para fazer parte do Jurídico de Saias, e daí ela daqui, e a gente pensou assim, puxa, por que a gente não reúne outras advogadas aqui de Curitiba, né, que também trabalham em departamentos jurídicos? E a gente começou daí um subgrupo, né? Um núcleo local. Exatamente, um núcleo local chamado Saias Paranaenses. Tá. Então existe, por exemplo, as saias gaúchas, existem as saias cariocas, né? Porque daí fica mais fácil da gente conversar em problemas não só comuns a departamentos jurídicos, mas como comuns aqui à região. Então hoje a gente tem mais de 1.500 advogadas no Brasil, né? Que fazem parte do Jurídico de Saias, e aqui no Paraná mais de 150. E a gente ainda tem algumas saias, né? Nós nos chamamos entre si de saias, algumas saias aqui da região de Joinville, que acabam fazendo parte aqui do Saias Paranaense pela proximidade. Temos saias do interior do Paraná também, então assim, e a gente é uma grande troca de experiências diária, né? Por e-mail. Alguns grupos de WhatsApp, mas a maior parte é por e-mail. O Jurídico de Saias Nacional tem um site, inclusive, mas aqui no Paraná a gente tem um e-mail que todo dia tem algo para a gente compartilhar, algo para a gente perguntar. Troca de conhecimento. E fazemos alguns grupos periódicos assim de trabalho. Esse ano a gente fez um grupo muito interessante de estudo da LGPD, para que os departamentos jurídicos pudessem atuar de forma preventiva e de forma de suporte para que as suas empresas pudessem chegar em 2020 em compliance com a LGPD. Então, a gente se reuniu... chegando, gente. 2020 está próximo. É verdade. Então, a gente se reuniu, estudou a lei, elegemos 2 pontos, né, de concentração, um ponto consumidor e um ponto trabalhista, né, para a gente estudar. Então, todos esses impactos foram estudados, a gente fez uma apresentação entre nós e saiu um material,
né, que a gente usa como material de estudo, porque o jurídico precisa dar esse suporte, né, para a empresa, para o DPO, para a companhia, e consegue daí entender quando a consultoria que eventualmente é contratada, né, consegue conversar com a consultoria. Então, assim, tudo isso foi feito dentro do jurídico de saias. A gente faz isso também. Estuda pontos específicos, promove palestras, encontros e o mais interessante é esse networking diário. Sabe? Essa troca de experiências, essa ajuda mútua. Muito valoroso. Muito. É um grupo, sim, fantástico. E quanto a matéria compliance, ou combate à corrupção, ou programa de integridade, tem envolvido o jurídico de saias? Sempre é um assunto recorrente, né? Inclusive, a gente tem diversas saias que também atuam como compliance officers, não só aqui no Paraná, mas como também em São Paulo, né? Porque o jurídico é uma área afim, né? Sim. Não necessariamente o gerente ou o diretor jurídico vai ser o compliance officer, mas muitas vezes, né, ele acumula essas duas funções. Então, ele sempre é um assunto que permeia ali as nossas discussões, assim, porque é um assunto que não tem como a gente fugir. Não tem como fugir. Não tem como fugir, né? Hoje, cada vez mais, não tem como fugir. Eu queria que você aproveitasse esse espaço hoje para dar um recado para aquelas jovens advogadas, né, que estão construindo ou iniciando a construção de suas carreiras, aonde tem a possibilidade de caminhar, né, para essa competência chamada compliance, para outras competências, e que, na verdade, o quanto é importante para elas o comportamento, né? A sua postura e a sua forma de conduzir a sua carreira. Você, profissional experiente, reconhecida, competente, quais seriam, né, as principais dicas para quem está começando hoje essa bela carreira jurídica? Bom, eu acho que para quem está começando, o importante é você se envolver com todas as áreas. Quem trabalha em empresa precisa entender o negócio da empresa. Então, assim, se envolver em todas as áreas, conhecer todas as áreas. Quem está começando e trabalha em escritório e vai atender empresa, conhecer o cliente. Se você vai atender pessoa física, conhecer o problema a fundo e não ficar só no que está na lei. A lei é importante, a técnica é importante, mas se você não se envolver, né, no conhecimento do que você está tratando, você não vai conseguir fazer um trabalho bom. E para quem quer, e acho que é muito, muito interessante, seguir nessa carreira do compliance, conhecer muito todas as áreas e todos os gestores e o que a companhia faz, tudo que é envolvido, porque o jurídico deixou há muito tempo de ser algo ensimesmado. O jurídico tem que ser aberto, né? Ele tem que ser transversal com todas as áreas, ele tem que fazer um trabalho que permeie todas as áreas. O jurídico é sempre uma área suporte. E como ela é uma área suporte da atividade principal da empresa, ela precisa estar em todas as atividades. Então, eu acho que essa é a grande dica, assim, que eu poderia dar para quem está começando. Se envolva, porque o direito não pode ficar só guardado numa caixinha, né? A gente precisa compartilhar isso e se envolver com todas as áreas, né, da empresa. Encerramos essa gostosa entrevista com a doutora Cláudia e essa excelente dica que ela deu a respeito da construção da sua carreira. Espero que isso possa ter agregado e que a gente possa, além da doutora Cláudia, trazer outras mulheres de sucesso aqui para nos ajudar a desenvolver nossas competências. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade.